Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. No Salmo 19, versículo 14, Davi faz uma oração que me chama muita atenção. Ele diz: Senhor, que as palavras da minha boca e os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti. Talvez Davi estivesse falando coisas que ele não tinha que falar e pensando coisas que ele não tinha que pensar. Controlar as palavras que a gente fala é mais fácil porque a gente está inserido numa sociedade. Você não vai falar aquilo porque você tem medo das pessoas julgarem o que você está falando. Mas o pensamento é um lugar secreto que só você e Deus conhecem. Muitas pessoas desconsideram que Deus está vendo seus pensamentos. E elas começam a pensar e a dar vazão, a dar espaço para o pensamento. E o pensamento que é invisível começa a gerar coisas visíveis: destruição, morte, desânimo, frustração. Mas olha o filtro da palavra. Em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Deus te abençoe. Valeu. Olá, você tem um minuto. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha que sério, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. De que tipo de misericordioso ele está falando? Misericórdia é você ver alguém que tem necessidade e ajudar, fazer algo por alguém que tem necessidade? Sim. Mas a misericórdia que ele está dizendo aqui é você olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo com o colírio de Deus e enxergar que elas necessitam ouvir a palavra do Senhor. Ter misericórdia. Às vezes a gente olha para alguém que tem o dinheiro que a gente não tem, que tem o carro que a gente não tem, que tem as coisas que a gente não tem, que pode ir para lugares que a gente não pode, e ao invés de a gente ter misericórdia porque a pessoa não conhece a Cristo, a gente tem inveja porque ela tem o que a gente não tem. É ela que tem que invejar o que a gente tem. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Olhe para esse mundo, para as pessoas desse mundo, não com inveja, mas com misericórdia. Olá, você tem um minuto, eu tenho uma palavra de Deus para você. Alguns anos atrás, esse lugar aqui gigante que você está vendo, era o estádio de basquete do Rockets, time de basquete de Houston, no Texas. Hoje é a maior igreja dos Estados Unidos, a maior comunidade cristã dos Estados Unidos. O pastor se chama pastor Joel Osteen, e ele conta que ele ficava mais ou menos ali, quando era jovem, assistindo aqui o jogo de basquete. O que ele não sabia é que o estádio de basquete ia se transformar numa igreja que Deus ia dar para ele, através de uma visão que Deus colocou no coração dele. E ele aplicou essa palavra, olha só, Jó 22:28. Determinarás para si mesmo uma coisa, e serás firme naquilo que você determinar, e o favor de Deus iluminará os seus caminhos, brilhará nos seus caminhos. Não tem limite para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não tem limite para a bênção que Deus pode te entregar. Não tem limite para o lugar que você pode chegar. Não tem limite para realizar o sonho. O que eu tenho que fazer, Thales? Determina para você mesmo uma coisa e seja firme, e o favor de Deus brilhará nos seus caminhos. Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tiago 1:5 fala: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e será concedida. E meditando sobre isso, eu entendo que o nosso problema nem é pedir sabedoria, é primeiro reconhecer que não tem sabedoria. Porque quando a pessoa reconhece que não tem sabedoria, ela tem que se humilhar muito. Né? Senhor, eu não tenho sabedoria para lidar com a minha esposa, eu não tenho sabedoria para lidar com os meus filhos, eu não tenho sabedoria para lidar com as pessoas no meu trabalho, eu não tenho sabedoria para lidar com o dinheiro. O problema da gente é que a gente começa a se defender tanto, a se proteger tanto, a não entender quem a gente é, os nossos limites, as nossas dificuldades, e não aceitamos que não temos sabedoria. E logo nunca vamos pedir a Deus, e logo nunca vamos chegar a alcançar o nosso objetivo. Por quê? Tem que se humilhar para reconhecer: eu não tenho sabedoria, eu preciso. E aí Deus vai responder, e aí Ele vai dar sabedoria, e aí nós vamos sair do outro lado. Deus te abençoe. Olá, você tem um minuto, eu tenho uma palavra de Deus para você, e olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, é chocante. Quanto ao Senhor, os seus olhos estão por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, Deus se mostra forte com um grupo específico de pessoas, com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, Deus não pode fazer nada extraordinário se o coração está dividido. E essa palavra Hanani dá para o rei Asa. Ele fala assim, porque você não confiou no Deus de Israel e confiou no rei da Síria, a partir de agora vão haver guerras contra você. Porque você não confiou 100% em Deus. Você dividiu a sua confiança entre Deus e alguém, entre Deus e estratégias, entre Deus e pessoas. Deus é suficiente. Se você colocar o seu coração 100% nele, Ele vai demonstrar o seu poder a seu favor.
Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vi Jesus dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós choramos porque perdemos, choramos porque não temos, choramos porque está difícil, choramos por dor, choramos por falta de oportunidade, porque fomos traídos. Talvez eu esteja falando com você aqui e a sua vitória esteja longe de chegar. Mas eu quero dizer, há uma vitória que é inevitável, há uma esperança. E ele diz: há consolo. Aonde? Na eternidade. Nós estamos a caminho de um lugar onde não haverá choro, onde não haverá mais dor, e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eu estou aqui para te falar sobre a esperança vindoura, a esperança que está por vir na eternidade. Viva todos os dias da sua vida esperando esse dia. Não coloque a sua esperança aqui. Aqui nós vamos chorar, mas com ele nós teremos alegria, paz, muita adoração, eternidade. Deus abençoe. Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Os religiosos chegam para Jesus e falam: ué, mas seus discípulos não seguem a regra dos anciãos, que é lavar as mãos antes de comer? E Jesus fala: e vocês que desobedecem os mandamentos, vocês não honram nem o pai nem a mãe de vocês? E Jesus continua: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca vem do coração. E ele continua: esse povo, dizendo para eles: honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é o que você diz, não é o que você ora para as pessoas ouvirem, não é como você se apresenta diante das pessoas seguindo regras de religião. É o que você é no seu coração, é o quanto o seu coração está próximo da presença de Deus. Então não se preocupe com religiosidade, se preocupe em aproximar o seu coração da presença de Deus. É esses que ele está buscando. Deixa eu abençoe. Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mateus, cobrador de impostos, deixa aquela vida, deixa tudo e começa a seguir a Jesus. E é claro, ele empolgado com aquela vida, queria apresentar Jesus para os seus amigos. E convida os amigos para um jantar na casa dele. Imagina, os amigos dele, cobradores de impostos, gente queimada, gente de má fama. Ele convida essas pessoas e convida Jesus também. E aí tá todo mundo ali na mesa, aquela conversa, aquele rolo. Todo mundo que não prestava na cidade estava lá. E de repente os religiosos passam, veem a cena, chamam os discípulos de canto e falam: mas o seu mestre come com esse tipo de gente? Jesus escuta a conversa e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E vocês religiosos precisam entender o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu vim salvar aqueles que sabem que são pecadores e não os bons. Os religiosos ignoraram o sentimento de Mateus de querer salvar os perdidos. Eles estavam ali só para julgar. Jesus é amor. Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. As pessoas não são nossas inimigas, mas o nosso verdadeiro inimigo vai usar pessoas que são próximas do seu coração para ferir o seu coração e conseguir entrar dentro de você. É assim que ele entra. Por isso que sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Aonde? Em Deus, porque do seu coração depende a sua vida, dependem as saídas da sua vida. Tudo acontece por causa do seu coração. Lembra, a sua luta, na verdade, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Então, perdoa quem você tem que perdoar, libera quem você tem que liberar, retoma a amizade, resolve o que tem que resolver e ataca na fonte. O inimigo é que tem que ser atacado. É ele que tem que ser vencido e não a pessoa. Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. É muito forte para mim a história de quando Neemias, junto com o povo de Jerusalém, começa a reconstrução dos muros da cidade. A cidade tinha sido invadida, queimada, a cidade estava em cinzas, o muro no chão, queimado, tudo destruído. E de repente eles começam a lutar para reconstruir os muros, com muita luta, com muita dificuldade, com pouco recurso. E a Bíblia diz que quando os inimigos, quando Sambalate ficou sabendo que eles estavam tentando reconstruir, ele começa a zombar deles, escarnecer, a zoar mesmo. Será que esse povo vai conseguir se levantar dessas cinzas, dessas pedras queimadas? Quando começa a destruição, os inimigos se alegram. Mas quando começa a reconstrução e a reedificação, eles se preocupam e se levantam. Porque eles nunca acreditavam que Deus fosse fazer daquelas pedras queimadas um muro novo e uma reconstrução em 52 dias. Porque acredite, meu irmão, vai ser com essas pedras queimadas e forjadas no fogo que Deus vai cumprir cada um dos propósitos dele na sua vida
independente do que pensam os inimigos ou não. Uma espada na mão e continuando a reconstrução, porque a vitória é nossa.